vale sentado ou de pé? Pode ser Então vou ficar sentado. Bom, agradeço as palavras, é um prazer estar aqui, é bastante emocionante, eu sempre avaldei, né? Criança ambiente e tal. E eu vou conversar, eu acho que assim, acima de tudo, uma conversa também, vocês fiquem à vontade, a gente conversando durante o papo. Eu estava pensando no que falar a respeito dessa questão da apicultura, e uma das coisas que eu tenho pensado bastante, escrito bastante a respeito, é sobre São Paulo, e sempre abordando muito a história da cidade para pensar sobre hoje. Então, eu falo bastante sobre a questão da violência, sobre direitos humanos, sobre segurança pública, isso é um tema também que eu abordo bastante, mas sempre, de repente, tendo um olhar mais histórico, um pouco, e que vocês viveram isso. Então, para mim, essa troca também é interessante, que eu vou falar algumas coisas e talvez eu esteja falando alguma coisa errada, vocês podem falar, não, é bem assim ou não, porque eu gostaria de aproveitar para falar sobre os 50 anos, os últimos 50 anos em São Paulo, que passa muito pela história das periferias da cidade, Zona Leste e Zona Sul, que foram muito importantes para a história da cidade também. Então, talvez eu vou falar um pouco sobre segurança pública, mas talvez com uma questão um pouco mais de fundo, que é um pouco o tema que eu estou no núcleo de estudo da violência da USP agora, que a gente está pesquisando e está discutindo, que eu acho um tema super interessante também, instigante, que é sobre obediência, por que as pessoas obedecem, e sobre as autoridades, né? O que faz com que as pessoas obedeçam e estejam dispostas a obedecer, porque essa discussão da autoridade é interessante, porque você tem alguém que tenha poder, tem uma discussão que é o seguinte: você ter o poder significa o quê? Você consegue fazer com que as pessoas te obedeçam porque elas sentem um compartilhamento com as suas crenças e obedecem felizes, obedecem porque elas concordam com você e têm uma compreensão de que aquilo que você está falando interessa a ela e interessa a todo mundo. Quando se usa a violência, quando se usa a força, é que esse poder não existe. Esse poder, ele não é legítimo. Ele é um poder que precisa obrigar, ou precisa ameaçar pelo medo, ou precisa ameaçar pela força, para que as pessoas obedeçam. Então, as pessoas obedecem por medo. Então, o poder que precisa usar a força e a violência é um poder que está deslegitimado. É um poder que não faz as pessoas obedecerem porque elas concordam com que aquilo é melhor para todo mundo, e ela tem a consciência de que obedecer é bom para ela e para o bem comum, para as pessoas com quem ela convive, para a comunidade na qual ela convive. Então, esse é um pouco o tema de fundo. Então, quando discute segurança pública, polícia, apesar de ser uma discussão muito cotidiana do dia a dia, tal, tem um pouco essa questão do que as pessoas obedecem e o que essa polícia, de repente, violenta, que diz respeito à lei, contribui para aumentar a desobediência ou contribui para aumentar o crime, ao mesmo tempo, como reverter essa situação de violência, como reverter essa disposição de muita gente, de repente, achar que o crime é um caminho a ser seguido. Talvez essa seja uma discussão que, pensando na história de São Paulo, a gente possa fazer. E recentemente, agora tem um programa na televisão que chama Roda Viva, né? Que fica uma pessoa sendo entrevistada e um monte de jornalista entrevistando. E eu fui no programa entrevistar uma amiga minha, que é uma jornalista também, que é uma jornalista que cobre muito guerras, áreas de conflitos. Ela foi para o Afeganistão, foi para o Paquistão, foi para a Síria agora. Ela fica circulando o mundo nesses lugares e cobrindo as discussões sobre os conflitos. E uma coisa que eu perguntei para ela, eu falei que eu gosto bastante do trabalho dela, quando você é uma mulher e você está numa zona de guerra, tem diversos desafios diferentes, né? Mas além disso,
quando você vai para uma situação de guerra, quem são os protagonistas são os homens. São os protagonistas da guerra, são eles que matam, são eles que morrem, são eles que administram todo o aparato. A discussão é muito masculina. E as mulheres não são tratadas, né? Como se não fosse um problema dos dois gêneros, né? E ela aborda justamente a questão feminina, e eu acho que eu falei para ela que isso para mim é um paralelo muito forte aqui com São Paulo, porque eu que cubro violência, que escrevo sobre violência policial, a gente tende a centrar muito na discussão sobre os garotos, sobre a molecada, sobre a polícia, sobre homens, né? Mas ao mesmo tempo você tem uma cena feminina muito forte aqui. Aqui é a prova disso, né? A quantidade de lideranças mulheres que estão aqui. E isso é uma coisa que eu sempre menciono e eu acho que é muito importante, que é o papel da mulher, das lideranças femininas em São Paulo e para o fato de São Paulo não ter desestruturado, né? Como foi importante a resistência, ou mesmo os valores das mulheres, os valores das famílias e ao mesmo tempo que às vezes parecia que os homens estavam um pouco perdidos ou deslumbrados com alguns caminhos equivocados ou com uma hipermasculinidade, essa ideia de guerra, de independência, eu vou me resolver, eu tenho aliados, mas tenho inimigos, mas ao mesmo tempo que segurou ou que manteve a cidade equilibrada e que evitou que a cidade descampasse, tem muito dessa discussão da mulher na cidade e desse discurso, dessa visão da mulher da cidade de São Paulo, que eu acho que é muito importante também para mim. Por isso é muito legal estar aqui e falar com vocês. E aí, enfim, o que eu também penso bastante e tento entender muito é que São Paulo, dos anos 60 até os anos 2000, que foi quando a cidade começou a crescer muito rapidamente, foi quando essas bandas daqui começaram a encher, Zona Leste começou a crescer, Zona Sul começou a crescer, mais tarde foram as regiões dos mananciais lá na Zona Sul, Zona Norte em São Paulo, mas aqui Zona Leste anos 60, 70, que é a intensidade do crescimento dessas áreas. Ao mesmo tempo tem uma história muito forte de movimentos sociais, de coletividade, de comunidades eclesiais de base, o Adriano também faz parte dessa história, de sindicatos e de formação de partidos políticos novos, com o fim da ditadura, que foi uma fase de efervescência política muito grande e de mobilização popular muito grande, né? Muito importante para a história da cidade. Ao mesmo tempo, nesses bairros, aqui em Sapopemba, Jardim Ângela, na região lá do Santos Mártires, ainda não era Padre Jaime, mas já tinha todo o movimento popular lá na Zona Sul também, Zona Leste e Zona Sul, eram lugares com muita articulação política. Diadema, outra cidade que também teve essa história muito forte e tal, eram lugares que ao mesmo tempo tinham uma articulação política e comunitária muito grande, mas ao mesmo tempo eram os lugares onde a violência mais cresceu. Então isso é uma coisa que eu sempre tentei explicar e tentei entender por que nessas comunidades com forte articulação social, com forte presença da igreja, com forte presença de lideranças, como Zona Leste, como Zona Sul, como Diadema. Diadema, os primeiros prefeitos foram todos do PT durante 20 anos, vindos de sindicatos, vindo dos movimentos sociais. Por que Diadema foi um município mais violento do mundo em 95? Então, por que nesses lugares com forte mobilização e com forte articulação das lideranças, foram também os lugares onde os homicídios mais cresceram na cidade, né? Então, essa também, para mim, sempre foi uma questão de fundo que eu tento responder, eu tento explicar até hoje, não que eu consigo, mas até hoje é uma coisa que eu fico tentando até ouvir ou discutir, mas é um tema de debate importante. O meu ponto assim, é por que então, primeiro eu tento explicar por que os homicídios cresceram.
e tendo de pano de fundo essa questão da autoridade, né? A força, por que alguém obedece, por que não, tal. Em São Paulo, se você for pensar, durante os primeiros 50 anos, 1900, 1950, 60, que São Paulo era uma cidade média e ainda não estava vendo essa expansão, os homicídios, eles eram vistos como um crime trágico e o crime do vilão, vamos dizer assim. Era o homicida quem matava, e normalmente o homicídio estava ligado ao ambiente da casa. Os corpos, 70% dos casos eram encontrados dentro das casas, e os homicídios eram um tipo de crime relacionado à desavença familiar, marido e mulher, ou primo com o irmão, ou eram os crimes de bar, que alguém perdia o controle, ficava muito bravo, ficava muito bêbado, matava o outro. O homicida era o cara a ser isolado socialmente e preso. Ele era o vilão daquelas comunidades socialmente estabilizadas, relativamente estabilizadas, estáveis, que as pessoas se conheciam há muito tempo, que tinham uma história em comum. O homicida era o desajustado que por algum motivo explodia, não tinha capacidade de autocontrole, ou bebia demais. Ele era um sujeito a ser isolado socialmente. Ou seja, o homicídio nas comunidades estabilizadas, pequenas, tradicionais, vamos pensar em Nordeste mesmo, ou são comunidades que têm uma história, que as famílias se conhecem, que vivem há muito tempo juntas, tem uma coesão muito forte. Os homicídios são um tipo de crime muito aterrorizante. E o homicida é o vilão. O que começa a acontecer na cidade de São Paulo? São Paulo começa a crescer muito rapidamente. É um crescimento desordenado, improvisado urbanisticamente. São os loteamentos que são feitos muito abruptamente, sem a presença do Estado, sem pavimentação. Isso vem pelos movimentos sociais, pela articulação social. Essa luta é gerada por causa desse crescimento, mas ao mesmo tempo você tem uma cidade média que cresce muito rápida, e você tem uma sensação dessa cidade, das instituições que representam essa cidade, de que a coisa está fugindo do controle, de que aquela obediência que existia, aquela estabilidade social que existia, não existe mais, e que esses valores que uniam essa cidade estão sendo de alguma forma corroídos e a cidade se sente vulnerável. Como instituições de controle, que é a justiça, a polícia, incapazes de lidar com essa cidade crescendo, que ameaça entrar em desordem e que me ameaça de alguma forma. Então, nesse momento de transição, os homicídios, em vez de ser aquele crime abominável e terrível, os homicídios passam a ser vistos positivamente como uma ferramenta alternativa de controle de comportamentos. Então, o extermínio daqueles que nos ameaçam, ou de grupos de determinadas faixas de idade, moradores de determinados lugares, com determinada raça, que são vistos, têm um estigma de serem vistos como ameaças, eles têm que ser exterminados para a sociedade ficar mais segura e mais coesa e tal. Então, o homicídio, ele começa a crescer, ele começa a virar desse processo epidêmico, que em 40 anos vai multiplicar por 10. Então, assim, multiplica por 10 os homicídios em pouco tempo. É um processo de contágio. Quem viveu aqui nos anos 80 e 90 sabe que era uma situação completamente diferente, de muitas mortes, muitos corpos, um cotidiano muito complicado, uma geração inteira que se perdeu. Esse processo de contágio começa a partir do momento que o homicídio passa a ser visto de uma outra forma. Em vez de ser visto como o crime abominável e o homicida como aquele vilão social, o homicídio passa a ser visto como uma forma de controlar comportamentos e o homicida passa a ser visto como um herói. No final dos anos 60 tem os grupos o Esquadrão da Morte, que é o primeiro grupo de extermínio mais famoso, que o Padre Agostinho, a gente estava falando, que veio aqui a semana passada, ele foi testemunha
dos casos do Esquadrão da Morte, que era o Fleury, um delegado muito famoso, que foi celebrado, tinha marchinhas, modas de viola, que homenageavam o Fleury porque ele matava bandidos e tal. Depois foi a Polícia Militar, que começou a aprender o patrulhamento nos bairros que estavam se expandindo. Na escola do Fleury, que ele foi representar, foi participar de grupos do DOPS, mas que tinham contatos com o DOI-CODE no combate à guerrilha urbana nos anos 70, e que o extermínio dos guerrilheiros, naquela época, era visto como uma forma de lidar com a guerrilha que estava ameaçando a cidade de São Paulo. Quando acaba a guerrilha, essas mesmas táticas de extermínio de guerrilheiros dos anos 70 começam a ser aplicadas nas técnicas de patrulhamento em São Paulo. Então, o extermínio continua sendo visto como uma forma de lidar com um grupo que ameaça, com um grupo de inimigos e com um grupo que, em vez de ser trabalhado e em vez de ser visto como alguém que pode integrar a sociedade, eles são vistos como pessoas que são inimigas e que por isso têm que ser exterminados, porque é diferente, eles não fazem parte da mesma sociedade que eu. É um pouco a ideia da guerra. Você não vai tentar integrar se o francês e o inglês estão lutando, o inglês ao seu grupo. Você só, para lidar com esse grupo, você tem que exterminá-lo para conseguir usar. Essa mentalidade de guerra que se reproduz e que começa a vigorar aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, nos anos 80, essa ação truculenta da polícia, ela tinha resistência das lideranças comunitárias que já estavam vivendo esse processo de articulação, etc. Porque trabalhadores, se você saía sem carteira de trabalho na rua, se você estava sem carteira de trabalho, você tomava tapa na cara, você era humilhado, etc. Mas, ao mesmo tempo, existia uma vulnerabilidade de uma nova geração urbana que estava crescendo na cidade, que eram os filhos, os netos dos imigrantes, que chegaram aqui com uma mentalidade do trabalho, da indústria, da autoconstrução, da mobilização social, mas as gerações que se seguiam já eram uma geração urbana, de nascidos na cidade, filhos e netos que nasceram nas periferias, numa cidade violenta. De certa forma, eles viam as identidades rurais dos pais, que são de ambientes rurais, eram identidades que não diziam respeito à realidade urbana deles. Eles tinham que inventar novas identidades para eles, novas histórias para eles mesmos. E a violência passou a ser uma das formas de se colocar, principalmente, uma identidade masculina, de hipermasculinidade, de gênero. Isso gerou conflitos, e os justiceiros, nos anos 80, são figuras importantes que vão circular nesses também, entre as diversas lideranças sociais, de sindicatos, de comunidades, etc. Mas tem a figura do justiceiro, que é aquele que sabe diferenciar o trabalhador e o bandido, porque ele nasceu na comunidade. Eles também vão praticar o extermínio para tentar controlar algo que parece incontrolável. Então, o homicídio também, nessas regiões, são vistos como forma de tentar controlar o incontrolável. Então, assim, você tem essa questão de por que as pessoas obedecem e por que não obedecem. Então, você tem, é fundamental se pensar a respeito de autoridade e de poder. Como fazer as pessoas, quais são as autoridades capazes de fazer com que as pessoas obedeçam. É necessário compartilhar os valores e estar de acordo com os valores que essas autoridades representam. Você obedece satisfeito, porque você sabe que você abrir mão da sua individualidade faz bem para você e para a coletividade. Então, obedece. Só que quando isso parece fugir do controle, quando você tem um período de novas autoridades surgindo, uma nova cidade se formando, novas instituições tendo que dar novas respostas, etc., isso parece fugir do controle e o homicídio começa a surgir como uma tentativa de, pela força
ou pelo extermínio daqueles que não obedecem, fazer com que essa coesão, que a ordem seja mantida. Então, na Zona Sul tem o próprio Cabo Bruno, foi um justiceiro famoso. Aqui na Zona Leste tem o Chico Pé de Pato, que foi bastante famoso, porque ele ia nos programas do Afanásio Hazard, nos anos 80, falava porque matava, era do Jardim das Oliveiras. Mainá. Eu conheci ainda Mainá. Mainá também era... Não dava até escavar. Mainá era do que eu conheci. Na Zona Norte tinha também, eu acho, assim, me parece que a Zona Sul era mais reduto. Eu não sei até que ponto a Zona Leste tinha tanto. Tem o Chico Pé de Pato, era muito famoso porque ele ia no programa da Afanásio, ele explicava porque ele matava, aí o Afanásio deixava ele falar, e aí quando ele foi preso, foi a população, foram 2.000 pessoas na frente do fórum tentar soltá-lo, então ele tinha uma certa ascendência, mas na Zona Sul especialmente era muito forte. Os justiceiros têm vários muito famosos por aquelas bandas. E aí, o que acontece nesses lugares, o que acontece quando as instituições, quando a polícia e a justiça precisam controlar o crime, o homicídio, o assassinato, o que acontece quando eles também começam a matar? E quando o assassinato, então, passa a ser usado por essas instituições que deveriam controlar esse tipo de crime. Começa, os corpos amanhecem nas ruas, ou essa cena de violência começa a aparecer, e as pessoas que se sentem vulneráveis nesses lugares, os jovens que se sentem vulneráveis nesses lugares, e que identificam alguns homicidas como predadores da região, eles começam, qual é a alternativa que tem à mão? Ou você foge, ou você fica quieto, abaixa a cabeça e aceita essa dominação, ou você muda de lugar, ou você mata a pessoa que está te ameaçando. Então, esses ambientes, eles acabam sendo indutores de escolhas homicidas para você lidar com esse ambiente tenso, onde existem matadores, existem predadores ameaçando e se impondo nessas regiões. Então, começa um efeito dominó e um ciclo vicioso em que um mata o outro, um mata um cara de uma quebrada, aí o amigo vai lá e se vinga do outro, aí vai o outro se vinga daquele. Daí você tem uma banca forte naquele lugar. Aí, para você lidar com essa banca, se fortalece uma nova banca que vai matar esses caras daqui. Aí essa banca começa a ser forte, mas tem outros que estão se articulando para derrubar essa daqui. Aí você inicia um processo de contágio, que os homicídios começam a se multiplicar, que foi mais ou menos em que as periferias da cidade acabaram vivendo nos anos 80 e nos anos 90. Então, você tem uma ilusão de que você está exercendo algum controle pela violência, mas na verdade você está simplesmente gerando um processo de autoextermínio e que quem vai ser devorado por esse monstro que você está criando é você mesmo. Então tem muita gente que se ilude que pela força e pela violência e pelo uso da força você está mandando e você está sendo obedecido, mas isso é uma ilusão, porque você produz também respostas violentas e você inicia um processo um círculo vicioso de vinganças e de desordem, que você só alimenta um monstro que vai te devorar, na verdade, né? Que foi mais ou menos o que foi a dinâmica de São Paulo nos anos 80 e 90, é a dinâmica que está passando os estados nordestinos hoje, que a gente já viveu no passado, hoje Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas, nem se fala, então é o pior de todos. São fenômenos que eles estão começando a viver nos anos 2000, algo que a gente já viveu nos anos 80 e 90. E assim, aí é interessante que chega nos anos 2000, começa a cair drasticamente os homicídios, e hoje São Paulo está com menos homicídios do que nunca teve na história, apesar da violência policial continuar forte. Então, hoje, o que a gente vive? A gente vive um momento em que as comunidades e a molecada se pacificou e, ao mesmo tempo, a polícia
continua muito turbulento e bateu o recorde. Esses 2 anos foram recordes de violência policial. Então é uma outra cena, é um outro contexto completamente diferente, que também as pessoas tentam explicar até hoje e tal. Mas por que os homicídios caíram? Essa é uma discussão que o Gabriel Beltrán vem aqui, vai fazer essa discussão com vocês também, vai fazer toda essa discussão que eu estou fazendo, ele também vai discutir, teve aqui no tema e tal, e vai conversar com vocês. Mas assim, por que os homicídios caíram, né? O que me parece interessante é que esse processo de mata-mata que começa a acontecer nos anos 80 e 90, e essa multiplicação de assassinatos, de um monte de molecada morrendo, ao mesmo tempo mães perdendo filhos, primos desaparecendo, enterros todo fim de semana, corpos nas ruas, e ao mesmo tempo esse silêncio de não poder falar, ter que chorar em casa, ter esse constrangimento de poder falar a respeito da morte, de uma tragédia que aconteceu, porque ao mesmo tempo é um embaraço, porque, se ele morreu, alguma responsabilidade ele tem. Toda essa cena trágica que existe, ao mesmo tempo provoca um desconforto e ao mesmo tempo provoca, na própria molecada que está se matando, a compreensão de que o homicídio está prejudicando a todo mundo e que, na verdade, eles estão só se auto-exterminando. Eles não estão resolvendo absolutamente nada. Eu conversei com muitos matadores e todo esse trabalho foi a partir de conversa com pessoas que matavam nos anos 90, fazendo chacines e tal. E eles me falaram, isso para mim foi muito surpreendente, eu não imaginava o que eu ia ouvir, por que você mata, tal, essas perguntas que eu fazia, quem que você mata, por que você mata? Então, e eles me falaram, olha, eu só mato sangue ruim, eu só mato o nóia, é o cagueta, é o atrasalado, é o velho, esses papos de gíria de homem, jovem. Né? E aí, mas eles falavam, olha, só que eu sei que tem 10 pessoas querendo me matar também. Então, eu sei que na verdade, apesar de eu matar, eu também estou fazendo hora extra na terra, porque alguém vai me matar. Então, se eu pudesse, eu ia para Fortaleza, ficava lá, tem os primos lá, ficava lá desaparecido e mudava de vida, porque essa vida para mim não faz sentido mais. Então, o que acontece? O cara, essa molecada que eu conversei, foi muito interessante, porque assim, era um moleque, por exemplo, um moleque que estudava, tinha 16 anos, estudava, fez 2º grau, trabalhava numa locação, tinha irmã, tinha uma família estruturada, pais e tal. E aí ele estava jogando futebol de várzea no campinho, mataram um amigo dele, no Grajaú. Mataram um amigo dele no futebol, no campo de várzea. Daí os amigos dele, lá do Grajaú, falaram, não vamos deixar barato, vamos matar esse cara, que matou o amigo dele. Aí ele falou assim, por consideração, ele era amigo meu, eu fui junto, porque assim, se o meu amigo foi morto, e uns amigos mais ou menos estão indo matar, eu por consideração vou junto. Matou o primeiro. Matou o primeiro, já tinha um outro grupo querendo se vingar. Aí já se aliou a esses e já mataram os outros, já mataram um que ele era amigo. Aí ele já foi matar o segundo. Aí já tinha um outro. E aí ele já tinha matado mais de 30 pessoas, ele tinha 20 anos, na época que São Paulo tinha muitas mortes, morria chacinas com 5 pessoas, tinham 100 por ano, no final dos anos 90. E ele, quando viu, já tinha matado 30 pessoas. Então, assim, era uma trajetória que ele toma uma escolha relacionada a uma eventualidade que aconteceu na vida dele, que ele estava perto. Talvez, se ele não estivesse naquele dia lá, talvez ele tivesse seguido uma outra vida, talvez ele tivesse, se naquele dia, em vez de terem matado o amigo dele, tivesse chamado ele para algum outro lugar e a trajetória dele fosse outra, ele teria seguido uma outra história. Só que ele entrou naquela história, aquela eventualidade aconteceu. Ele entrou, cometeu a primeira ação, o primeiro homicídio e tal. 30 anos, 5 anos depois, enfim, pouco tempo, ele já tinha matado 30 pessoas nessa guerra que ele se envolveu. Ele falava, olha, por mim eu varava. Agora eu não convivo nem com a minha mãe, eu não convivo com a minha namorada. Para mim só importa essa cena aqui, essa adrenalina. São os aliados e os inimigos. Ele estava num mundo, numa outra esfera,
que só importava essa guerra, porque sempre tinha gente querendo matar e ele estava assim. Então ele estava numa guerra, ele convivia no bairro, ele era uma pessoa que convivia com mãe, trabalhava, mas ele vivia numa atmosfera mental e espiritual, na verdade. Porque ele só via essa cena e só pensava nisso, essa questão de matar ou morrer. Então, quem viveu isso, eles começam a perceber essas coisas, porque assim, é mais ou menos como uma pessoa que começa a usar droga. Ele percebe que ele está no fundo do poço, ele quer sair, mas não consegue, mas e ele se sente mal. Chega um determinado momento, quando você passa a viver as tragédias dessa vida que você escolheu, que você quer mudar. Na verdade, eu acho que a força, os evangélicos, quando eles surgem nos anos 80, a força dos evangélicos e o discurso da doutrina dos evangélicos, dos neopentecostais, além de ter essa questão da prosperidade, do dinheiro, que eles trabalham muito com isso, é essa questão de você errou até aqui, mas se você pedir perdão e se perdoar, você muda e você pode ser uma outra pessoa. Então, assim, eu conversei com muito ex-matador, tem ex-tudo, né? Quando você fala com os evangélicos. Eles são muito fortes nessa história. Olha, eu entendi, você seguiu uma trajetória errada, você matou 30 até aqui, beleza. Então vamos mudar. Se você quiser mudar de vida, ser uma outra pessoa e deixar esse passado de lado, beleza, você vira evangélico, pede perdão, se auto-perdoa, pede perdão para as pessoas que você fez mal, nasce de novo, renasce. E um evangélico me falou, eu achei isso muito forte também, e é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou, Saulo, por exemplo. Saulo era um matador de cristão, ele falou. Saulo matava cristão. Você tem uma história de Saulo. Daí ele vai para Damasco, na Síria, e vê Jesus. E vê uma nova cena. E aí ele vira o 14º apóstolo. Então, e virou São Paulo. Então ele falou para mim, a história de São Paulo também é de um ex-matador. E ele era... Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas assim, você vê também como eles também reinterpretam a história, mas como a coisa começa a fazer sentido também, né, para eles. Então, ou seja, essa tragédia de 20 anos, ela cria uma consciência mais aberta à mudança, mais aberta à transformação. E todo mundo que está vivendo isso, aí a gente estava falando do Racionais. Os Racionais nos anos 90, vamos parar de se matar. Homem matando, irmão matando irmão, tá? Isso começa a ser discutido também, isso começa a ser problematizado, começa a ser debatido, e o autoextermínio, esse processo de suicídio quase, suicídio em massa, de jovens e homens, com o incentivo da polícia e com o incentivo das instituições do Estado, vocês estão morrendo, e assim, o policial já me disse isso literalmente, isso é uma faxina. Para mim não tem o menor problema eles se matarem. É uma faxina que está acontecendo. Eles se matam, só vai ver quem se mata. E aí, ou seja, as polícias também toleravam esse tipo de morte, mas a resposta e a reação vem desses grupos, precisa vir desses grupos. E as soluções precisam vir desses homens e desses jovens que estavam morrendo. Surge o movimento hip hop falando sobre isso, surge o PCC, problematizando isso, lidando com isso. Então, o que começa a acontecer ao mesmo tempo? Começa a ter muita pressão. Qual é esse marco do hip hop? O hip hop, o Mano Brown, o primeiro disco do Racionais é 1989 e 90. Inclusive, eu vou falar lá na Casa do Saber, é um programa de rádio que eles têm na Eldorado, e eu achei demais, assim, semana que vem eles pediram para escolher 10 músicas para eu falar junto com a rádio. E assim, a primeira música que eu escolhi foi uma música do Racionais que chama Hey Boy, 1990. Essa é uma música que fala pro boy, pro playboy. Fala, hey boy, o que você está fazendo aqui? E desanda o playboy. Fala que o playboy tem que sair correndo, que ele odeia o playboy. E eu lembro que eu ouvi essa música, eu sou playboy, assim, eu nasci na classe média, minha família é de classe média. Eu sou dos
Para mim, a periferia de São Paulo, nos anos 90, eu estudei na PUC jornalismo, eu estava no primeiro ano de jornalismo da PUC, provavelmente. Claro, você tinha a minha relação com a periferia de São Paulo, era a relação de alguém de classe média que circulava pouco pela cidade, ainda não era jornalista, não pensava sobre essas coisas ainda, eu estava saindo da casa dos meus pais para o mundo dos adultos, estava aquela transição de criança para adulto ainda. As minhas relações eram com empregada, com porteiro, para mim isso era periferia, era uma visão estereotipada. E quando eu vi Racionais, eu falei, como assim? Que ódio é esse? Que história é essa? Para mim, assim, a São Paulo se descortinou, assim, foi uma nova cidade. Eu falei, caramba, eu não estou vendo nada. Assim, eu tive um impacto tão grande, para mim foi tão impactante, em tantos sentidos. Então, assim, eu acho que essa... Foi quase. Tá parecendo uma tarde, eu morri no sofá. Não, mas assim, tem uma coisa assim, eu não estava vendo a cidade. Eu não via a cidade, assim, o jornalismo, eu trabalho há 20 anos com isso. Foi talvez uma conversão profissional. E de tentar compreender uma coisa que é uma cidade que você via só o seu miolo, a sua bolha, porque assim, a São Paulo ela conseguiu se formar dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente está falando dessa cena de periferia, qual é a cena do centro? Qual é a cena? São shopping centers, são muros, são carros. É uma cidade que vai criando uma bolha para se isolar. Então, ao mesmo tempo que você tinha uma cidade crescendo muito grande, você tem uma bolha se fechando para as pessoas também que se sentem vulneráveis. Um homicídio, como a gente está falando da polícia, é uma forma de você se sentir menos vulnerável, a truculência, a violência é outra. A outra é o isolamento. São os muros, são os shoppings, são as câmeras, são e os ambientes confinados, onde você só vive com os seus iguais, porque você tem medo dos diferentes. Então, você falou hip hop e o PCC. O hip hop, Falou hip hop como marca. O hip hop eles se autodefinem como a CNN da periferia, que é um termo que era usado nos Estados Unidos, o hip hop americano, que era o Public Enemy, que usava esse termo da CNN da periferia. Uma vez eu escrevi uma matéria na época dos ataques do PCC que começaram a matar muita gente aqui em São Paulo. Eu vim falar com o pessoal das costas, dos movimentos hip hop, e o título que eu coloquei era Al Jazeera da periferia, porque na verdade Al Jazeera é a rede de comunicação que cobre com o olhar dos árabes, né? Então não é CNN, vocês estão reproduzindo o olhar de quem é visto de uma outra forma, de uma forma estigmatizada, e vocês têm um olhar próprio sobre vocês mesmos. Então é um outro tipo de descrição que vocês fazem, né? O conhecimento que vocês têm de causa mesmo. Então tem o Racionais anos 90, daí começa toda a cena do hip hop, uma cena muito politizada, que é completamente diferente do Rio de Janeiro, que é muito relacionado ao funk, à diversão, que é o que vem acontecer agora. Depois, quando os homicídios caem, o funk explode e a valorização do prazer, do consumo, começa a ser o tema das músicas, né, da cultura local, qual já não é mais a denúncia, já não é mais... E o PCC em 93, mas o PCC muito frágil em 93, ainda começando depois do massacre do Carandiru, em 1993. Você tem muita cena ainda é uma tentativa de articulação entre os presos, entre os homens, tudo essa cena masculina, né, que a gente está falando. Os homens são, nesse caso, como protagonistas. Claro que você tem toda uma cena social acontecendo aqui, respaldando. Mas você tem essa cena nas prisões, muitas rebeliões acontecendo, e quando acontecia uma rebelião na prisão, os presos eram transferidos, que foi a política do Covas, na época dos anos 90. E essas transferências levavam essas lideranças que faziam as rebeliões a fazerem os contatos e a trocar ideias nas outras prisões. E aí começa a se articular toda uma história de vamos parar de se matar.
E assim, o mote do PCC sempre foi: o crime ajuda o crime, vamos parar de se matar. Só que isso não aconteceu. Nos anos 2000 continuava acontecendo as mortes dentro das prisões, fugas, rebeliões. Nos anos 2000, você tem um outro divisor de águas, me parece, que são tecnologias que surgem e novos instrumentos, que é o celular, e a popularização do celular, que permite a comunicação dentro das prisões, entre prisões e dentro e fora das prisões. Então você vê essa questão da coletividade que a gente estava conversando aqui, é uma ferramenta que chega e que aproxima pessoas que estavam distantes. Então, em várias unidades de presídio, dentro e fora das prisões, que transformam a cena. E em 2001 é a primeira rebelião com os celulares sendo fundamentais, a primeira capacidade que o PCC tem de se articular e fazer uma mega rebelião. 2006 tem os ataques do PCC, mas assim, 2001 a 2005 você tem muita briga dentro do PCC, porque tinha uma liderança que era o Geleião, que cobrava a mensalidade das famílias e que chantageava as famílias. Aí você tem Marcola assumindo, falando que o tráfico de drogas ia ser a forma de financiar o PCC. O Marcola consegue expulsar todo mundo, o tráfico de drogas passa a ser estratégia do PCC. E o tráfico de drogas, ele propõe alianças para você crescer. Você não tem que guerrear. A guerra é prejuízo, a morte é prejuízo. As alianças são lucro. Então eles começam a costurar aliança, o PCC começa a vender droga no Brasil inteiro, né? Então você tem a cena da droga chegando em todo o Brasil, aí mais uma coisa no Nordeste também, todos esses mercados sendo, com essa novidade do crack, principalmente o crack começa a chegar nessas regiões. E você tem uma cena de: olha, vamos parar de se matar, porque se vocês se matam do lado de fora, vão ter que prestar conta aqui dentro da prisão. Na prisão vocês vão ter que responder. Então, o que o PCC é? Não que o PCC é a causa, eu não acho que o PCC é a causa da queda dos homicídios. Eu acho que o PCC é uma consequência de políticas públicas meio equivocadas. Então você coloca um monte de gente dentro da prisão, dá o controle da autoridade para eles, continua usando a força bruta para tentar lidar com a situação. Essas instituições estão fazendo isso. O que você fortalece? Você fortalece essas autoridades. Então o PCC é um efeito dessa política. O PCC é o resultado dessa política de violência, de aprisionamento em massa, de força bruta, que permitiu que o crime criasse uma nova tecnologia de controle, que tem valores compartilhados, assim: não vamos nos matar, porque a gente vive o mesmo problema, a gente está no mesmo veneno, a gente está no mesmo sufoco. Então essa autoridade que compartilha com os valores daqueles que estão obedecendo existe. Ao mesmo tempo, existem tecnologias de controle, que é desde os tribunais, mas a própria violência, eles usam a violência para quem desobedecer, mas pelo menos você tem um compartilhamento de ideias fortes, de que no crime a gente não mata. E nas prisões eles vão ter que prestar conta. Então o que acontece? Se eu desobedeço eles aqui na quebrada, se eu for preso, é bem possível que eu seja preso, eu vou ter que responder e vou cumprir pena no veneno. Então é melhor eu obedecer. Então eles conseguem criar uma forma uma tecnologia de obediência, de controle de autoridade, que hoje os homicídios são mais baixos do que nunca. Só que muda uma cena criminal. Você tem uma facção voltada a ataque policial, não que não há muitos policiais, mas os policiais são agora os inimigos, não são mais eles próprios os inimigos. A gente mata a polícia, então tem os palhaços tatuados no braço. Os inimigos são os policiais. Então, em vez da gente se matar, quem morre é o policial. E a polícia passa a responder isso de outras formas e passa a matar, continua matando da mesma forma que matava. Só que hoje tem a cena de Osasco, por exemplo, 23 pessoas morrem numa chacina. O que acontece? Já é resultado desde 2006. Mataram policiais, morreram 400 pessoas nas periferias de São Paulo. Ou seja,
Aí é uma coisa que já aconteceu no Esquadrão da Morte, a vingança. Se vocês matarem, a gente vai se vingar e vai se vingar pesado. Então, onde morreu o policial, morrem vários. Isso aconteceu em 2006, com mais de 400 mortos depois dos ataques. Voltou a acontecer em 2009 em Santos, morreram várias pessoas também, fora os DJs de funk que foram assassinados. Então começaram a existir, a polícia começou a matar quase de forma pedagógica, para ensinar, eu mato para ensinar vocês a não os matarem. E voltou a acontecer em 2012, em Osasco agora em 2014, e a guerra ficou mais focalizada entre crime e PCC, mas com vítimas de toda a sociedade de uma forma geral, porque quem morre, independente do que você está no crime ou não, é quem mora nos bairros, é suficiente para justificar a morte. Né? Então a gente vive hoje esse contexto meio de uma paz tensa. Houve uma pacificação, diminuíram muito os homicídios, ao mesmo tempo tem muito roubo, os roubos continuam muito altos, ao mesmo tempo a violência policial continua muito alta, ao mesmo tempo o tráfico de drogas esteve mais forte do que nunca, e ao mesmo tempo os desafios são outros. Então houve uma queda dos homicídios, mas o crime continua atraindo a molecada. O crime continua sendo visto como uma forma de se apresentar para o grupo, uma forma valorizada de ser enxergado. Então a questão da hipermasculinidade, essa questão de gênero mesmo, de homem. Eu sou respeitado porque eu sou o cara que não deixa de se respeitar. O consumo é muito forte nessa identidade. O prazer, o sexo, sem relação com amor, o prazer, o pico, o orgasmo, ou a droga, o consumo, o êxtase, é o extremo, não é o equilíbrio, são os picos que interessam. Esses valores são muito fortes e atraem muitas pessoas. É uma visão de mundo de curto prazo e é uma visão muito própria da juventude, que a juventude ela não consegue enxergar. Isso hoje já tem neurocientistas que estudam o cérebro que falam que essa é uma característica do cérebro do jovem, ele não pensa nas consequências. A parte que faz você pensar em longo prazo é uma coisa que vem com o amadurecimento de fato da sua cabeça. Então, até alguns neurocientistas têm falado uma coisa da educação, que é importante da educação, é você martelar para os jovens: isso vai acontecer se você fizer, isso vai acontecer, porque eles não pensam nisso, eles estão pensando no momento, no curto prazo. Então é sexo, é droga, é prazer, é alegria, uma coisa meio gol do futebol, sabe? O pico da situação. Não é o equilíbrio. E é uma cultura muito brasileira. Eu fui ver, uma coisa muito do Brasil até. Eu fui ver um filme que era assim, perguntava para as pessoas, não era um filme, era um documentário do Sesc Pompeia. Eu estava passando naquelas baias do Sesc Pompeia, daí eu parei para ver 5 minutos, eu vi essa cena e falei: caramba, que interessante. Era assim, o cara perguntava para várias pessoas de vários países o que era felicidade para elas, e elas tinham que representar o que era felicidade. Aí eu vi um brasileiro de eles eram dois extremos, né? Aí assim, pergunta para o brasileiro: o que é felicidade para você? Enfim, não sei nem de que lugar era, eu só vi que era português e o cara colocava Brasil embaixo. Daí o cara põe um disco de samba e começa a sambar em cima do sofá da casa dele, assim, muito engraçado, você fazendo uma zona na cara, sambando, dançando, assim, felicidade. Daí pergunta pro japonês: o que é felicidade? Aí ele começa a fazer Tai Chi Chuan, assim, umas cenas de Tai Chi Chuan, assim, uma coisa completamente zen e equilibrada. Então é engraçado, porque a nossa visão é muito essa coisa que eu estou falando, assim, felicidade é o pico, é a droga, é o funk, é o tocadão, é o gozo, é o extremo, é você chegar lá e ó, isso é felicidade. Só que aí tem o dia seguinte, né? Ninguém fica feliz. A felicidade é o prazer. É o prazer. O desejo é a segunda parte. É você
saciar aquilo. É o extremo. E aí, nessas sociedades mais orientais, tal, você tem essa visão de sociedade, que é uma sociedade que um tipo de religião e de visão de mundo, que você nega o mundo, você é livre e você tem uma relação espiritual com o mundo a partir do momento que você se liberta dos seus desejos. Então essa é a tradição da religião oriental, é a tradição da visão oriental da vida, que o equilíbrio, os próprios indianos, os hindus têm muito a questão do yoga, a questão da... Você com o seu da meditação, você consegue se libertar espiritualmente, você cresce espiritualmente a partir do momento que você se liberta dos desejos que o mundo te coloca. Você começa a ter uma relação que isso é uma ilusão, e uma relação mental, espiritual, que você precisa entrar em equilíbrio com você mesmo, que o mundo só te atrai para certas ilusões, né? Então é uma relação, sabe, uma religião de... Tem um autor que o Gabriel vai falar muito sobre, quer dizer, acho que não vai falar sobre ele, mas o Gabriel vai falar sobre ele, que é o Max Weber. Ele fala que a religião oriental é da negação do mundo e a nossa é da afirmação do mundo, da aceitação do mundo. A gente se relaciona com o mundo. Os orientais negam o mundo. Então você tem... isso não significa que a gente tem que imaginar que o mundo faça sentido a partir do momento que a gente aceita os nossos impulsos e os nossos desejos individuais em detrimento dos interesses coletivos, que essa é a grande questão que acaba sendo colocada. Até que ponto, e essa é a grande questão de poder, de autoridade, de cidadania, até que ponto os meus interesses pessoais, os meus desejos pessoais fazem sentido ou são legítimos na medida que eu estou agredindo ou estou prejudicando a coletividade. Então, uma sociedade que a autoridade é legítima e que consegue fazer as pessoas obedecerem à lei, é uma sociedade que todos têm a consciência de que a sua moral individual, os seus desejos pessoais precisam ser colocados de lado quando a coletividade está em jogo. Então é mais ou menos, a gente pensando mais no Brasil, assim, alguma coisa de... Eu estava mencionando aqui o céu, que eu fui no céu Sapopemba, eu estava falando, não acabei a história, mas a história é ótima também. Eu fui no céu Itaquera. Estava falando sobre violência policial, com um rapaz da Universidade de São Paulo, que chama Ivanilson Negro, falando sobre a questão racial, sobre o preconceito e tal, nós dois lá falando um tempão, tal, só professoras dos céus. Aí abriu a pergunta, todo mundo perguntando e tal, daí chegou uma mulher que falou, no final, falou assim, olha, é o seguinte, vocês estão falando de direitos humanos, vocês estão falando de violência policial, tudo isso eu acho legal, acho interessante e tal, mas eu tenho um filho de 14 anos que foi assassinado por outro de 14 anos, e a minha raiva é de matar esse moleque. E vocês aqui ficam falando que eu não posso, ficam falando só que vocês não pensam em pessoas como eu, que teve um filho assassinado, de 14 anos assassinado, e não pode fazer nada, e vocês ficam passando a mão na cabeça desse garoto que matou meu filho. Aí, todo mundo no auditório aplaudiu a mulher, como ninguém tinha se manifestado, a gente falou 2 horas, ninguém falou absolutamente nada, respondendo. Essa mulher falou, o público veio abaixo, todo mundo aplaudiu a mulher pra caramba e tal. E eu falei, cara, falei pro meu colega, falei, bom, e aí, né? Não adiantou nada, a gente achando que estava falando, estava sendo. E aí, mas aí ela falou isso pra mim, né? E aí eu falei, bom, vou ter que responder. E aí eu falei pra ela falou, o que é isso que eu sinto? Ela falou, o que é isso que eu tô sentindo? E eu queria que você me respondesse. Aí eu falei, bom, primeiro brigar com mãe não dá, né? Não dá pra você entrar. Eu falei, bom. Eu falei, olha, o que você sente, isso daí que você está sentindo, você sente isso porque você é uma ser humana. E eu sentiria a mesma coisa. Eu tenho filhos, tenho 3 filhos. Se fizessem isso com os meus filhos, eu sentiria a mesma coisa que você está sentindo, porque eu sou humano como você. Eu não sou um santo.
Eu não sou uma pessoa ideal que é agredida e fica quieta. Eu sou um ser humano, eu sou um animal também, eu sou feito como você. Então, o fato de eu estar falando isso não significa que eu seja diferente de você, eu sou igual. Só que você está sentindo isso, e se você matar o cara que matou seu filho, até você pode ter uma pena mais branda, porque inclusive a justiça entende isso. No Estado de Direito, isso é compreendido, essa forte emoção. Agora, o que a gente está falando é o seguinte: a senhora acha isso, a senhora tem esse desejo, a senhora terceiriza essa vontade e dá o poder para uma polícia fazer isso em nome da senhora. Essa polícia vai matar o filho da outra mulher. E aí essa outra mulher também vai dar o poder da polícia fazer isso, ou ela própria vai matar. Isso começa a gerar, quando a senhora terceiriza o seu desejo para as autoridades públicas ou para as lideranças, para elas começarem a fazer isso em seu nome, a coisa foge do controle e a senhora vai ser vítima disso, ou os parentes da senhora vão ser vítima disso, e a gente alimenta um monstro que vai nos devorar. Então, assim, é por isso que existe a justiça e é por isso que existem regras coletivas, que o nosso desejo não pode ser mais forte do que a regra feita em nome da comunidade. Então, assim, eu tenho as minhas vontades pessoais em várias coisas. Só que é mais ou menos pensando em país, Japão de novo. O japonês tem um monte de japonês louco, que, enfim, tem todas as suas questões pessoais e etc. Mas quando ele está em público, ele abre mão disso e ele é o cidadão. Essas autoridades que conseguem passar essa imagem de que abrir mão das suas vontades pessoais é legítimo, é uma coisa que você faz em nome do interesse público, são autoridades com poder, são autoridades que têm essa capacidade, e esse é o papel da política. É você conseguir mostrar que você está abrindo mão das suas vontades, do seu desejo, porque isso beneficia a todos. Então, a polícia, a justiça, tem o papel de controlar os desviantes, os que desrespeitam, e assim mantém um pacto forte. Se alguém está à frente de descumprir a regra, você vai descumprir, você vai ser punido, porque existem leis, etc. Isso é necessário para que o pacto e a coesão sejam mantidas. Só que esse compartilhamento moral entre as pessoas que existe em São Paulo é fortíssimo, como poucos lugares, e é isso que permite São Paulo responder a todos esses desafios que viveu, essa coesão e esse compartilhamento moral que existe entre as pessoas, que conseguem ter uma unidade, conseguem se enxergar com todos os problemas e com vários defeitos, com várias coisas a serem aumentadas hoje. Mas São Paulo hoje é uma cidade melhor do que era há 40 anos atrás. Quem chegou aqui há 40 anos atrás sabe disso, como São Paulo melhorou. E hoje eu digo do Racionais, um Mano Brown, que eu falei, esse cara da periferia está me ensinando sobre periferia. Hoje você tem uma cena de hip hop, que é o Criolo, por exemplo, que ele não é um cara da periferia, ele é o cara, ele transcende, não existe mais, ele não é mais o cara que está me ensinando sobre a periferia, ele é o cara que é a vanguarda da cultura. Então, não é mais o cara da periferia falando para o cara do centro, é um cara de São Paulo que transcende periferia e sempre transcende essa discussão. Então, isso é o resultado de uma cidade que se transformou e que também soube se misturar aos trancos e barrancos. Tem problemas, mas eu acho que também tem um lado muito positivo que faz. A história da cidade é positiva, apesar de todas essas tragédias, né? Toda essa mobilização e essa organização, você tem uma história que meio que é um colchão e muito por essa. Eu acho que é o papel das lideranças femininas para manter tudo isso. No fundo, eu acho que tem muito disso.